Educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar. Porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá e boas-vindas a mais uma das nossas explorações detalhadas, aquele espaço onde a gente pega um material específico, um punhado de fontes ou anotações e extrai absolutamente tudo o que há de mais valioso ali dentro. É excelente ter a companhia de quem nos ouve para mais essa jornada de descoberta. E olha, o material que temos na mesa hoje é um verdadeiro um desafio de proporções invertidas. É, com certeza, um desafio e tanto. Ele é curto. Incrivelmente curto. Estamos falando de algumas breves anotações resumidas sobre um filósofo alemão chamado Friedrich Hegel, que viveu entre 1770 e 1831. E quando digo curto, quero dizer que são literalmente umas poucas frases, mas que conseguem o feito absurdo de resumir 3 ideias monumentais responsáveis por moldar boa parte do pensamento humano moderno. É o tipo de texto que engana bastante pela sua aparente simplicidade. Num primeiro contato, assim, em uma leitura rápida, parece apenas um sumário esquemático. Contudo, ao analisar com cuidado, a gente percebe que cada palavra carrega um peso colossal, uma arquitetura lógica imensa por trás de cada vírgula. E estou muito focada em destrinchar isso com você hoje. Certo, vamos desempacotar isso, porque a nossa missão hoje é justamente essa. Vamos extrair o máximo de significado dessas anotações extremamente densas, sem precisarmos recorrer a enciclopédias ou a materiais externos. Vamos focar exclusivamente no que está diante de nós. Exato, apenas o texto. O documento lista 3 grandes conceitos: o idealismo absoluto, uma visão bastante paradoxal e provocativa sobre a essência da educação, e a estrutura do que ele chama de dialética. A grande questão é como tão poucas linhas podem encapsular um sistema de pensamento dessa magnitude. O que é fascinante aqui é notar como a precisão extrema na escolha das palavras consegue condensar a complexidade não apenas da filosofia, mas da própria experiência humana. Quando um texto é tão enxuto assim, nós sabemos que nenhuma sentença está ali por mero acaso. Nenhuma palavra sobra, né? Nenhuma. Nós temos na nossa frente o registro de uma mente operando em um nível de abstração elevadíssimo. O nosso trabalho agora é desacelerar o ritmo, pegar cada uma dessas afirmações categóricas e tentar entender a mecânica por trás delas. Porque essas ideias, formuladas por um homem que viveu há 2 séculos, ainda possuem um poder explicativo tão robusto para os desafios de quem busca conhecimento hoje. Vamos começar pela base que o texto nos fornece. A primeira grande afirmação das nossas notas descreve Friedrich Hegel não apenas como um filósofo, mas especificamente como o criador do idealismo absoluto. Essa é a fundação de tudo. E eu quero focar no peso dessas 2 últimas palavras, idealismo e absoluto. Para o nosso público que já acompanha debates sobre a natureza da realidade, a gente sabe que idealismo aponta para a ideia de que a realidade, ou a nossa compreensão primordial dela, é fundamentalmente moldada pelo pensamento, pela mente, pelos conceitos. Não é apenas matéria. Isso, não é apenas matéria inerte colidindo no espaço. Tem a ver com a ideia. Mas o que muda de fato quando adicionamos a palavra absoluto logo em seguida? Muda a escala e a ambição de todo o projeto filosófico. Quando falamos apenas de idealismo, podemos estar falando de uma percepção epistemológica de como nós, individualmente, percebemos o mundo através dos nossos sentidos e das nossas ideias limitadas. Tipo a minha visão de mundo versus a sua visão de mundo? Perfeito, tipo isso. Mas a adição do absoluto eleva isso a um patamar universal. O absoluto não deixa espaço para um lado de fora. Ele não admite exceções ou realidades independentes que escapem a essa lógica. A ideia não é apenas uma ferramenta que usamos para entender a realidade. A ideia é a própria estrutura da realidade em sua totalidade. É uma reivindicação intelectual impressionante. Por quê? Se a realidade é conceitual e é absoluta, isso significa que não existem pontas soltas no universo. Tudo, desde o desenvolvimento da história até a forma como uma mente individual amadurece,
faz parte desse mesmo desdobramento racional. Tudo está conectado pela mesma regra. E o texto faz questão de rotulá-lo como o criador desse idealismo absoluto. Isso o posiciona em um lugar muito diferente daquele filósofo que apenas senta e observa um mundo para descrevê-lo. Ele está construindo uma lente inteiramente nova, um sistema fechado e autossuficiente para a humanidade interpretar a própria existência. Sem dúvida, criar um arcabouço com a pretensão de ser absoluto demonstra uma confiança analítica e uma ambição quase inigualáveis para aquele período entre 1770 e 1831. Ele propõe que a razão não é apenas algo que acontece dentro do cérebro humano, mas é a força motriz de tudo. É uma virada de chave gigantesca. Significa que, ao avançarmos para os próximos tópicos dessas anotações, não podemos tratar a visão dele sobre a educação ou a sociedade como opiniões isoladas. Elas são obrigatoriamente engrenagens que operam sobre as leis rígidas desse sistema absoluto. Tudo precisa se encaixar em uma lógica que abrange a totalidade. Essa transição nos leva diretamente para a segunda parte das nossas fontes. E olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o texto nos apresenta a concepção de educação de Hegel e o faz através de uma afirmação muito contundente. Vou ler a frase exata que temos nas nossas anotações. Por favor. Abre aspas. Toda educação é uma coação, pois visa libertar e promover o homem utilizando disciplina. Fecha aspas. Uma formulação que causa um atrito imediato, não é? Um atrito colossal. Se formos totalmente francos, soa como um enorme paradoxo e até bate de frente com a nossa intuição mais moderna. Hoje em dia, a gente costuma associar educação a processos orgânicos, ao desabrochar natural da curiosidade, a algo mais gentil. A um ambiente acolhedor. Exato, acolhedor. Mas o texto usa a palavra coação. Coação remete à força, à restrição, a uma imposição que vai contra a vontade imediata de alguém. Junta-se a isso a palavra disciplina. Se a gente parasse a leitura na metade, pareceria a descrição de um sistema correcional, não de um ambiente de aprendizado. Parece uma prisão, sim. No entanto, o texto afirma categoricamente que o propósito final dessa coação e dessa disciplina é libertar e promover o homem. Como é que a gente justifica que a coerção seja o único veículo viável para a verdadeira liberdade? Para desatar esse nó, a gente precisa reavaliar o que entendemos por liberdade dentro desse sistema. Há uma noção muito comum, quase romântica, de que ser livre é simplesmente agir de acordo com o impulso do momento. Fazer o que dá vontade na hora. Isso, a ausência total de amarras. Contudo, sob a ótica dessas anotações, esse estado natural e intocado não é liberdade de forma alguma. Pelo contrário, agir apenas pelo instinto ou pela inércia é ser um refém da própria ignorância e das limitações não superadas. A mente humana, no seu estado mais bruto, não tem a capacidade de exercer a liberdade plena porque não domina as ferramentas necessárias para isso. Essa é uma provocação excelente. Quer dizer, se uma pessoa simplesmente faz o que quer, no momento em que quer, e o que ela quer é evitar o desconforto e o esforço intelectual, ela não é livre. Ela é prisioneira do próprio comodismo. Prisioneira dos próprios instintos mais básicos. Onde entra a coação nisso. Ela seria a força externa que quebra essa inércia. Precisamente. A educação como coação atua como uma intervenção necessária e frequentemente desconfortável. Ela impõe limites aos impulsos imediatos. Obriga o foco. Obriga a repetição e a aderência a uma estrutura que a mente inicialmente não quer aceitar porque exige energia e causa frustração. Podemos pensar no processo prático de adquirir qualquer habilidade complexa. O aprendizado de um idioma novo ou o domínio de um instrumento musical sofisticado, como, digamos, um violino. Ótimo exemplo. No princípio não existe fluidez nem liberdade nenhuma. Há apenas uma estrutura rígida, regras estritas de postura, repetição exaustiva de movimentos. O aprendiz é forçado a adequar sua mente e seu corpo a essa disciplina imposta. É uma coação clara sobre a vontade natural de ir descansar ou fazer algo mais fácil. E qual é a vontade natural diante da dificuldade de extrair um som afinado de um violino nas primeiras semanas? É jogar o violino pela janela. Abandonar tudo.
Exatamente, é abandonar o instrumento. A disciplina e a coação educacional entram como uma barreira contra essa desistência. O desconforto é mantido e estruturado, mas a mágica desse argumento e a resolução do paradoxo que você mencionou reside no longo prazo. Depois que passa essa fase terrível, Sim, após suportar essa coação, o que acontece com esse indivíduo? Ele passa a dominar o instrumento. Ele pode finalmente expressar as ideias mais complexas, compor livremente, improvisar. Ele alcançou a verdadeira liberdade de expressão musical. é uma mudança de perspectiva muito poderosa. A liberdade, nesse contexto, não é o ponto de partida do ser humano. Ela é uma conquista, uma linha de chegada. O texto diz que a coação visa libertar e promover o homem. Esse termo, promover, faz todo sentido agora. Ele ganha um peso enorme. Sim, porque não é apenas adquirir uma informação nova, mas ser elevado a uma categoria superior de agência. O indivíduo foi promovido de um estado de ignorância passiva para um estado de capacidade ativa. Mas a ponte inevitável entre esses dois estados é a dor da disciplina e a fricção de ser coagido a mudar. É uma abordagem que retira todo o véu de passividade do conceito de aprendizado. Aprender exige a quebra de estruturas antigas. O cérebro precisa ser forçado a criar novos caminhos lógicos. O músculo precisa ser tensionado sob a coerção de um regime de exercícios para se tornar mais forte e, paradoxalmente, mover-se com mais liberdade e menos dor no futuro. A velha história de sair da zona de conforto. Mas elevada a uma regra universal, a educação, vista por esse prisma, é o tensionamento deliberado da mente. É retirar o indivíduo do seu conforto bruto para que, lá na frente, as regras rigorosas que o coagiam já estejam internalizadas. Ele não precisa mais da força externa, pois a disciplina se tornou a base da sua nova autonomia. Essa lógica me lembra muito a função de um andaime ao redor de uma grande obra arquitetônica. Como assim? Pensa bem, o andaime não é o prédio, e ele é altamente restritivo. Ele dita exatamente por onde os construtores podem se mover, confina a estrutura e impõe limites de espaço. É a pura materialização da restrição temporária. Uma gaiola provisória. Isso. No entanto, a presença coercitiva desse andaime é o que permite que o prédio seja erguido com precisão. Quando a construção atinge a maturidade, o andaime é completamente desmontado, e só então o prédio pode cumprir sua função, manter-se de pé sozinho e operar de forma plena. A coação sai de cena e fica apenas o objeto promovido. É uma excelente analogia visual para esse processo invisível da educação. A disciplina inicial é o andaime, e notar como essa dinâmica de tensão e resolução funciona nos prepara perfeitamente para a última engrenagem descrita nas nossas anotações. Essa quebra da inércia, o conflito e a elevação não são apenas metáforas. Eles compõem a mecânica principal do pensamento desse filósofo. Sim, o que nos leva diretamente à terceira ideia fundamental do documento, a estrutura da dialética. O material que temos é bastante direto ao apresentar essa mecânica. Ele especifica que a dialética de Hegel é frequentemente explicada como tese, antítese e síntese. 3 termos que formam o motor central desse idealismo absoluto. O coração do sistema. Quero explorar a dinâmica entre eles sem banalizar os conceitos. A tese é sempre apresentada como o ponto de partida, a proposição inicial ou estado original em que algo se encontra. Correto. A tese representa a afirmação inicial. Contudo, no contexto desse sistema que exige evolução contínua, a tese nunca é algo estático ou permanentemente satisfatório. Ela carrega dentro de si, eventualmente, as próprias limitações ou contradições. Ela é um estado que, por sua própria natureza incompleta, convoca um movimento de superação. E aí é que entra a segunda peça, a antítese. Não se trata apenas do oposto pelo oposto, como um mero jogo de espelhos. A antítese é o choque inevitável. É a fricção, a negação ou a barreira que expõe as fragilidades da tese. É a força de oposição pura. É a realidade ou a razão forçando um conflito contra a ideia original que estava estabelecida.
É uma força de oposição que não permite que o estado das coisas continue em inércia. E desse choque violento, desse impasse, não resulta a aniquilação de ambos, mas algo inteiramente novo, que o texto chama de síntese. A síntese não é a vitória de um lado sobre o outro. É uma resolução que absorve as verdades do conflito e eleva a discussão a um patamar mais alto. Se conectarmos isso ao quadro geral, o brilhantismo dessas poucas notas que temos em mãos se revela de forma espetacular. Elas não são 3 tópicos aleatórios. Elas formam um sistema perfeitamente codependente. Se pegarmos o maquinário frio da dialética e o aplicarmos ao debate acalorado que acabamos de ter sobre a natureza da educação, a matemática da filosofia se resolve de forma impecável. Vamos colocar isso à prova agora mesmo. Como a gente encaixa a educação coercitiva e libertadora dentro dos 3 passos desse motor dialético? Pensemos na mente no seu estado natural, bruto, governado apenas por seus impulsos imediatos, sem habilidades desenvolvidas e sem compreensão aprofundada do mundo. Esse estado original, ignorante das próprias potencialidades, é a nossa tese. É a afirmação inicial e não trabalhada do indivíduo. O comodismo inicial. Isso, mas esse estado é passivo, limitado. Então, introduz-se o processo educativo, a disciplina rigorosa, aquela coação restritiva e desconfortável que descrevemos com o exemplo do violino. Essa intervenção externa se opõe diametralmente à vontade de inércia da mente. Ela tensiona, exige, reprime o instinto. Ela atua puramente como a antítese. É um choque inevitável. A mente que não quer esforço colide frontalmente com um sistema que exige esforço disciplinado. A tese da inércia sofre o ataque da antítese da coação. A dor, a fricção, a frustração nesse processo de aprendizado. Ninguém gosta dessa parte. Ninguém gosta. Mas é exatamente no calor dessa fornalha que algo novo é forjado. A síntese emerge desse campo de batalha como o ser humano liberto e promovido de que o texto fala. O indivíduo agora possui conhecimento, agência e verdadeira liberdade de escolha intelectual. Ele superou o embate. Ele não é mais a mente ignorante e instintiva do início, e também não está mais sofrendo debaixo da coerção das regras iniciais. Ele internalizou o conflito e se tornou uma entidade superior. O mais impressionante é perceber que a síntese não deleta o passado. Ela o incorpora. O indivíduo liberto carrega dentro de si tanto a faísca da sua vontade original, quanto a estrutura rigorosa da disciplina que lhe foi imposta. Ele é o resultado promovido daquele conflito. Isso ilustra porque o idealismo dele é chamado de absoluto. Nada está de fora desse processo. Tudo é capturado por essa lógica. Tudo. O desenvolvimento humano, a aquisição de conhecimento, até mesmo o avanço da história da humanidade, tudo está sujeito a essa grande engrenagem, onde a tese colide com a antítese para forçar a síntese. A educação é apenas a manifestação microscópica dessa lei universal. Chega a ser assustador olhar para trás e ver que o nosso material-fonte consiste de apenas 3 breves anotações. Nós partimos do fato biográfico de que um filósofo alemão, de 1770 a 1831, decidiu ser o arquiteto de um sistema onde as ideias são a realidade total, o idealismo absoluto. A lente pela qual vemos tudo. Mergulhamos na premissa incômoda e contraintuitiva de que a verdadeira educação requer a restrição severa e a disciplina, atuando como coação para paradoxalmente gerar um homem livre e promovido em suas capacidades. Uma defesa rigorosa de que o caminho para o aprimoramento não passa por contornar os obstáculos ou evitar a dor do aprendizado, mas sim por atravessar o desconforto de peito aberto. A barreira e a coerção não são inimigas do desenvolvimento. Elas são o combustível estrutural necessário para alcançá-lo. Sem o choque, não há movimento. E claro, amarramos toda essa lógica compreendendo que o motor que tritura essa inércia é a tríade implacável da dialética. A tese da passividade é sempre confrontada pela antítese do esforço e da disciplina,
resultando sempre na síntese de um estágio superior de conhecimento e liberdade. O triângulo perfeito. O triângulo perfeito. E o que torna essa análise tão vital é perceber que ideias fundamentadas nos séculos XVIII e XIX ainda mapeiam com precisão clínica os nossos desafios diários. Qualquer pessoa que se dedica a estudar um tema espinhoso, a dominar uma nova ferramenta no ambiente de trabalho ou a modificar um padrão de comportamento enraizado, está encenando essa mesma coreografia filosófica. Começa com o comodismo da tese, sofre sob o peso da antítese do estudo árduo, para finalmente respirar o ar rarefeito da síntese, onde aquele novo domínio se torna uma segunda natureza. Isso levanta uma questão importante. E creio ser o encerramento perfeito para deixarmos uma última provocação pairando na mente de quem nos acompanha hoje. Baseando-nos estritamente nessa mecânica infalível que dissecamos exaustivamente, se a dialética é verdadeiramente um motor ininterrupto, esse processo incessante da tese chocando-se contra a antítese para forçar uma síntese? Certo. E se a educação utiliza a disciplina coercitiva para promover o homem a esse novo e desejado patamar de liberdade, que representa a nossa brilhante síntese final, o que ocorre no dia seguinte? O dia seguinte? Como assim, depois que a liberdade já foi alcançada? Exato. Se o sistema é, por definição, absoluto, a síntese não pode de forma alguma ser o fim definitivo da jornada. O ser humano promovido e livre, ao fixar residência nesse novo estado superior, inevitavelmente cristaliza essa conquista. Essa nova liberdade torna-se familiar, confortável, ela perde o frescor da superação e solidifica-se como um novo normal, a nova passividade. Nossa, então? O que implica que, silenciosamente, a maravilhosa síntese de hoje se transforma na nova tese de amanhã. E se isso for verdade, então esse novo patamar exigirá, de forma implacável, uma nova e ainda mais robusta antítese. Demandará uma nova rodada de coação educacional, um desconforto ainda mais profundo e uma disciplina ainda mais rigorosa para forçar o próximo degrau evolutivo. É uma perspectiva avassaladora. Isso altera radicalmente a nossa noção de aprendizado e de libertação intelectual. Significa que libertar e promover a si mesmo não é uma medalha que se conquista uma única vez para se colocar na estante. Se a dialética é a lei fundamental, a busca pelo conhecimento e pela agência é um ciclo sem linha de chegada. Um motor perpétuo. Quando acreditamos que alcançamos a liberdade absoluta, estamos apenas preparando o terreno fértil para a próxima grande limitação que precisará ser vencida. O conforto sempre pedirá pela próxima coerção. Um ciclo perpétuo de elevação por meio do atrito intelectual. Sem dúvida. É uma reflexão que exige que mudemos nossa relação com o desconforto. Ele deixa de ser um tropeço indesejado para se revelar como a única prova de que não estamos estagnados na nossa tese atual, mas sim caminhando, mais uma vez, em direção a uma síntese superior. E é com esse pensamento formidável sobre a natureza inesgotável da nossa evolução mental que encerramos a sessão de hoje. A prova cabal de que, em mãos atentas, poucas palavras podem desdobrar-se em galáxias inteiras de significados e provocar reflexões que duram uma vida. Esperamos que essa exploração detalhada tenha sido tão estimulante e recompensadora para quem nos ouviu até aqui, quanto foi para nós ao dissecarmos cada conceito. Continuem investigando rigorosamente o mundo, não fujam das boas antíteses e até a nossa próxima análise minuciosa.